bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. Ao atravessar o portal de pedra que margeava o observatório, Lúcio sentiu as paredes respirarem. A luz negra dos cristais não apenas iluminava, mas pulsava, como se cada fóssil fôssemos um coração cósmico. O frio que escorria pelo seu sangue agora era um suspiro do próprio vazio, e ao olhar para trás, viu o reflexo de uma sombra que não correspondia à sua própria forma. A caverna parecia ter absorvido sua imagem, deixando apenas uma silhueta distorcida que se movia com passos que nunca lhe pertenceram. O manuscrito, agora em mãos, tremia como se estivesse vivo. As letras douradas sussurravam em um idioma que não reconhecia, mas cujo ritmo batia no compasso de seu coração acelerado. Em meio ao eco das pedras, Lúcio percebeu que os pulsos luminosos não eram meras faíscas, mas janelas para uma realidade onde o tempo se dobrava sobre si mesmo. Cada lampejo revelava fragmentos de histórias antigas, narrativas distorcidas por eras de desolação perpétua. Enquanto tentava registrar tudo em seu caderno, a tinta parecia sair viva das páginas, formando símbolos que mudavam à medida que ele os lida, como se as próprias inscrições tentassem escapar do papel para algum lugar mais profundo e desconhecido. O medo que sentia não era de algo externo, mas de perceber que o próprio ato de observar estava desenhando seu destino em linhas invisíveis de um pacto que nem mesmo ele sabia que havia assinado. A tensão aumentou quando a caverna se fechou sobre ele como uma garganta viva. As paredes estreitavam-se e os cristais começaram a emitir um brilho mais intenso, quase vermelho. Lúcio sentiu sua mente rasgar sob o peso daquilo que via. Imagens de civilizações antigas rendidas ao KTH em troca de poder, e agora ele mesmo sendo capturado por esse desejo incontrolável. O manuscrito, antes tão claro, agora se tornava uma miragem que lhe prometia respostas enquanto a sombra dentro dele crescia, lembrando de que a verdadeira entidade não era um ser externo, mas o vazio que aguardava na própria alma do observador, pronto para devorar qualquer fragmento de razão que ousasse permanecer. À medida que avançava, cada passo ecoava como um sussurro distante de algo que não era tempo nem espaço, mas sim uma memória coletiva perdida. As inscrições nas paredes pareciam dançar sob a luz dos cristais. Letras curvavam-se em espirais grotescas, e quando ele tentava anotar, as formas se reconfiguravam em novos símbolos, como se o próprio texto estivesse tentando escapar do confinamento da pedra. Ele sentiu a tinta de seu bloco de notas derreter na superfície do papel, transformando-se em uma nuvem escura que se dissolvia em fumaça sem cor, deixando apenas um rastro luminoso que pulsava no mesmo ritmo dos cristais. De repente, o silêncio foi quebrado por murmúrios quase inaudíveis que surgiram das paredes como vozes antigas ressoando de cavernas subterrâneas. O som era tão leve quanto a respiração do próprio ambiente, mas carregava uma carga de melancolia e advertência. Fragmentos de narrativas se desdobravam diante dele. Civilizações que, num ato de ambição desenfreada, entregaram suas almas ao KTH em troca de eternidade e conhecimento ilimitado. Cada sussurro trazia consigo um eco da própria queda de Lúcio, pois ele percebia que sua busca por respostas estava se tornando o mesmo pacto que esses povos haviam selado há milênios, uma barganha onde a compreensão era trocada pelo desmantelamento gradual do eu. A identidade de Lúcio começou a se desfazer como tinta em água. As linhas que antes delineavam quem ele era agora se misturavam com os símbolos mutáveis, formando um novo ser composto por fragmentos de histórias não queridas. Ele sentiu sua própria existência se tornar parte daquele registro eterno, uma entidade viva e pulsante que ecoava na vastidão silenciosa da caverna. O terror cósmico atingia seu ápice quando percebeu que não era mais o observador. Ele havia sido incorporado ao próprio tecido de desolação perpétua, um prisioneiro sem volta em um passado que jamais poderia ser lembrado ou esquecido. A luz negra dos cristais se intensificou até que o mundo inteiro pareceu ser engolido por um vácuo de tinta espessa. E Lúcio, já deslumbrado pela visão que lhe faltava, sentiu cada passo reverberar nas paredes como se fossem batidas do próprio coração da caverna.
O silêncio, antes tão pesado, tornou-se uma voz, não mais as sussurrantes histórias dos antigos, mas a sua própria voz distorcida, ecoando de dentro dele e das pedras que agora pareciam respirar. A cada frase, o nome que outrora lhe era familiar se transformava em um grito abafado. Lúcio Varela, filho da história do Livro da Sombra. Ele ouviu-se declarar as falhas que o haviam guiado à claustrofobia que o aprisionava e à obsessão que o devorava, como se fosse confessar uma culpa não apenas a si mesmo, mas ao universo silencioso que agora observava. O observatório de pulsos, antes um mero ponto de luz na penumbra da caverna, tornou-se um labirinto onde cada corredor parecia dobrar sobre si, refletindo as próprias rachaduras de sua alma. O vazio que o cercava não era uma entidade externa. Era a própria ausência de sentido, a lacuna entre o que ele acreditava saber e o que realmente estava além da compreensão humana. Enquanto avançava sem visão, cada passo trazia mais perto do centro, onde os cristais se fundiam em um brilho negro absoluto, como se fosse o núcleo do próprio Desolação Perpétua. A sensação de ser observado não era apenas pela caverna, mas pelo vazio que absorvia a essência dele, prometendo eternidade em troca de sua identidade. Neste ponto culminante, Lúcio percebeu que o pacto silencioso que havia assinado ao abrir o manuscrito não exigia um contato físico com nenhuma criatura. Ele simplesmente havia entregue sua própria consciência à desolação. As paredes agora recitavam seu nome como uma sentença eterna, e a luz negra que iluminava cada canto do observatório tornava-se uma lâmpada de julgamento. Ele sentiu o peso das palavras dele, transformadas em inscrições mudas que se propagavam pela caverna, como se sua própria existência fosse escrita nas pedras, condenando-o a ser um espectro dentro do labirinto da alma humana, onde a desolação interna era mais terrível e permanente do que qualquer horror externo. A luz negra dos cristais se encolheu em um feixe de pura escuridão, como se o próprio ar estivesse sendo sugado para dentro das paredes. Lúcio, agora cego pela ausência de cor, sentiu as correntes invisíveis se apertoarem ao redor de seus pulsos, fios prateados que vibravam com a frequência dos pulsos luminosos do observatório. Ele tentou desesperadamente afastar-se, mas cada passo parecia atrair a realidade. O chão se transformou em um espelho líquido, refletindo inúmeras versões dele mesmo, todas correndo na mesma direção, como uma corrida sem fim contra um muro que não há de cair. Com a respiração curta e o coração martelando, Lúcio recorreu às inscrições que havia encontrado antes. Palavras que prometiam libertação, mas agora pareciam ser a própria prisão. Ele começou a escrever em voz alta, traçando círculos e linhas que se entrelaçavam como runas antigas. No entanto, à medida que as letras se formavam, o ambiente vibrou e uma onda de energia negra atravessou cada frase, expandindo-se como um hálito gelado que mergulhou sua mente. Cada sílaba escrita parecia gravar sua identidade nas pedras, tornando-o mais parte do templo escuro do que jamais fora. O observatório se dilatou em um labirinto gótico, onde os corredores pareciam dobrar sobre si mesmos, criando arcos de sombra que sussurravam nomes distantes e promessas de desespero. Lúcio sentiu a realidade se desintegrarem em mosaicos de ecos, fragmentos de vozes antigas, risos distorcidos e o próprio silêncio como um trovão que ecoava no fundo do seu peito. O espaço tornou-se uma prisão viva, refletindo cada fratura da sua psique. As paredes, antes apenas cristas de cristal, agora eram páginas vivas de um livro sem fim, onde cada palavra escrita aprofundava a ligação com asterisco /azar asterisco, como se o universo inteiro conspirasse para manter o espectro preso na própria sombra que ele havia traçado. O silêncio que antes parecia apenas uma ausência de som agora pulsava como se cada parede fosse um órgão vivo, exalando o perfume amargo da própria desolação. Lúcio, já sem forma sólida, tornou-se apenas a sombra que desliza entre os cristais negros, sua figura dissolvendo-se em uma fita translúcida que se enrola nas rachaduras do teto de pedra. As inscrições que outrora tinham sido palavras de curiosidade agora cantam seu nome em um coro monótono. Lúcio Varela, e cada sílaba ecoando como um grito abafado que não pode ser ouvido, apenas sentido no âmago da caverna. O observatório, imutável e silencioso, permanece de pé como um sentinela de luzes piscantes, que por mais distante que estejam, continuam a marcar o tempo com pulsos que ninguém consegue compreender.
O que parecia ser uma conquista, o poder de desvendar segredos, além da razão humana, transforma-se num cárcere eterno. O corpo que um dia carregava livros e pergaminhos, agora está imortalizado nas paredes como um registro indecifrável. A própria identidade do arquivista das sombras sendo gravada na pedra com tinta invisível apenas para quem pode ver o vazio entre as letras. Quando outras almas curiosas se aproximam do observatório, elas veem apenas a luz pulsante e o ar frio que sobe de dentro da caverna. Ninguém percebe o eco silencioso que ressoa nas paredes, um sussurro que lembra a todos que o horror mais profundo está no próprio ato de buscar saber além dos limites humanos. Assim, a caverna permanece aguardando não com monstros grotescos, mas com o vazio eterno que devora qualquer tentativa de compreensão. O observatório continua brilhando, indiferente ao terror que se esconde nas sombras internas do mundo. E quando outro curioso, talvez um acadêmico impaciente ou um sonhador perdido, atravessar a porta de pedra, ele carregará consigo a mesma obsessão que levou Lúcio à ruína. A crença de que o conhecimento é um tesouro inexplorado. Mas ao olhar para as paredes, verá apenas sussurros em papel sem página, lembrando-lhe que o verdadeiro horror não está nas criaturas externas, mas na desolação que se instala quando a busca pelo saber ultrapassa os limites da própria sanidade. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.